Parece que Bolsonaro, né, tá na UTI, está no hospital, mais uma vez, né, gente? Que toda vez que esse homem tem dificuldade, ele vai parar no hospital. Eu acho que ele e a Zambelli, eles têm o mesmo problema, é uma doença que se chama ânus na mão. E ele tá lá na UTI, mas parece que, assim, a justiça brasileira falou assim, amigo, você estando na UTI, não estando... Meu nome é Carol Zócoli Brócoli, bem-vindos a esse canal. Eu sou comediante, também sou formada em filosofia, então nesse canal aqui eu procuro pensar um pouco e rir também, né? Quando dá, né? Então, vamos ver primeiro o professor Leonardo falando. O título do livro do vídeo dele é O Bolsonaro se complica mesmo na UTI. STF tomou decisão. O STF tomou ontem uma decisão que ela foi fatal para o Bolsonaro, e uma decisão de modo muito rápido, porque o STF acatou a denúncia da PGR contra o chamado núcleo 2 do golpe de Bolsonaro, que na verdade é o verdadeiro núcleo do golpe, porque é o núcleo do Silvinei Vasquez, os responsáveis pelos bloqueios nas rodovias no segundo turno. E essa é uma decisão importantíssima. A condenação dessas pessoas caracteriza de fato o golpe do Bolsonaro. E por que é importante essa caracterização? Por conta da fuga do Bolsonaro. Bolsonaro planeja a fuga e agora ele tem tudo para fugir, porque ele está com um problema intestinal. Ele pode falar que ele precisa fazer um tratamento lá nos Estados Unidos e conseguir fugir. Só que para puxar o Nos Estados Unidos eles entendem de bosta. Então ele vai querer vir pra cá se tratar, né? Bolsonaro de volta, extraditado, é necessário que seja construída uma condenação para evitar aquilo que acontece com Oswaldo Eustáquio e também com Alan dos Santos. Evitar que fique parecendo que é uma perseguição política e por isso nós não estamos conseguindo extraditar os dois. Houve um erro do STF naquela condenação, erro que não pode se repetir agora com o Bolsonaro. Coloque nos comentários, você acha que Bolsonaro poderá fugir? Você acha que ele pode usar a condição de saúde dele para conseguir essa fuga? Claro, claro. Ele usou essa condição dele aí pra ganhar a eleição. Toda vez que esse homem quer comover o povo, ele vai pro hospital. Ou mostra aquela barriga desgraçada dele. E essa decisão do STF de aceitar rápido a denúncia da PGR contra o Núcleo 2 significa que o Bolsonaro também terá um julgamento rápido? Gostou da decisão do STF? Se você gostou, você vai deixar o like no vídeo. Eu tenho que cortar o cabelo e ainda estou na dúvida. Olha só isso aqui atrás. É porque eu estava de chuquinha. Deixa o like no vídeo, seu comentário é importante, se inscreva no canal rumo aos 400 mil. E daqui a pouco eu vou mostrar como eu fico de chuquinha e coque samurai, então fique ligado no vídeo. Mas vamos falar do que importa, do meu cabelo? Não, do segundo ponto que importa. O julgamento do Núcleo 2. O que é esse Núcleo 2? É o núcleo do Silvinei Vasquez, da delegada também que fazia parte do Ministério da Justiça, aqueles responsáveis por bloquearem as rodovias no segundo turno. O verdadeiro golpe do Bolsonaro, porque o bloqueio foi um golpe. Bolsonaro e a Polícia Rodoviária Federal, junto com o Ministério da Justiça, criaram bloqueios no Nordeste, principalmente na Bahia, mas também no Rio Grande do Norte e em outras localidades, para dificultarem a votação no Lula, desestimulando assim as pessoas de votarem, dando uma vitória ao Bolsonaro. Principalmente na Bahia, gente. Foi uma coisa que quando eu fui em Salvador, eu fui para Salvador a primeira vez ano passado, né? Eu nunca estive, gente. Aqui vocês sabem que eu sou de Mato Grosso, né? Eu nunca estive num lugar aonde a maioria das pessoas não fosse de direita pra caramba, assim. Porque São Paulo também é, né, gente? Eu morei em São Paulo, e São Paulo também é super de direita, então, assim. Vê quem é o governador, né? Vamos ver, né? São Paulo tem um histórico de votar mal. Então é isso, vamos lá. O que quase aconteceu. E tudo isso, todos esses bloqueios, foram feitos, como vocês bem sabem, usando notícias falsas sobre compra de votos. Algo que, numa campanha majoritária como presidencial, não faz muito sentido, porque não dá pra você comprar tanto voto assim. Você consegue comprar voto para vereador, mas não para uma campanha presidencial, que a diferença de votos é uma diferença mínima de 1 milhão de votos, é muito, mas ao mesmo tempo é pouca coisa. Então assim, os caras, eles tentaram efetivamente dar um golpe naquela data do segundo turno. E eles foram denunciados pela PGR. E aí o que acabou acontecendo? O Alexandre de Moraes e a primeira turma estavam previstos para julgar a decisão da PGR em 2 dias. Mas, com apenas uma sessão, eles já definiram de um modo muito célere que os denunciados no Núcleo 2 virariam réus. Isso foi importantíssimo. Essa condenação, pessoal, ela é importante pelo seguinte.
O 8 de janeiro, que é o foco maior do golpe de Estado, assim como o golpe Punhal Verde e Amarelo, que tinha como objetivo tirar a vida do Lula, do Alexandre de Moraes e do Geraldo Alckmin, eles ganharam mais repercussão da cobertura política, mas eles não são de fato os golpes. Por quê? Porque o plano Punhal Verde e Amarelo foi abortado. Planejaram, foram a campo e não executaram. O 8 de janeiro pode ser visto como uma bagunça dos patriotários. Eles queriam que fosse declarada GLO, essas babaquices do tipo. E até as próprias discussões do Bolsonaro a respeito de GLO, estado de sítio e estado de defesa são questionáveis de certo ponto. Porque ele discutiu e ele vai falar, eu estava dentro da legalidade. Eu joguei dentro das 4 linhas. Então tudo isso tem as suas controvérsias. Os bloqueios no segundo turno, não há controvérsia alguma. Eles tentaram dar o golpe, só que eles não conseguiram. Falhou. Porque os bloqueios aconteceram. A polícia foi a campo. E eles só pararam de bloquear as rodovias porque o Alexandre de Moraes deu uma ordem e falou, pare com isso agora. E a própria defesa do Bolsonaro caracteriza os bloqueios no segundo turno como sendo um golpe de Estado. Eles não citam os bloqueios no segundo turno. Eles falam, para defender o Bolsonaro, do 8 de janeiro, da delação do Mauro Cid, eles falam que para haver um golpe de Estado é necessário que haja a utilização das estruturas do Estado. Exatamente o que aconteceu no segundo turno. Aquilo foi um golpe, baseado num falso relatório, produzido sobre compra de votos. É um verdadeiro desastre para a defesa do Bolsonaro. Pelo que ele está dizendo é o seguinte, isso foi uma coisa que eles conseguiram, eles planejaram e realizaram, né? Além de ser só o planejamento, que já é um crime. Mas que isso aí não tem nem dúvida, né? Porque rolou o negócio. O que aconteceu no segundo turno. Então é importante que haja a condenação do Núcleo 2, porque sem a condenação do Núcleo 2, não há a condenação cabal de Bolsonaro como um golpista, como uma tentativa de golpe de Estado. Deixa eu parar isso aqui, tá tocando aqui. Pronto, muito melhor. E por que essa caracterização, a partir da condenação do Núcleo 2, é tão importante? Porque segundo informações da Andréa Sadi, a Polícia Federal e os ministros do STF estão investigando a possibilidade de Bolsonaro fugir. E segundo Leonardo Sakamoto do UOL, já é discutido nos bastidores de Brasília que Bolsonaro vai tentar fugir. E o Ricardo Noblat do Metrópolis falou faz aí um tempo que o Bolsonaro já discute abertamente a possibilidade de fuga. Então são 3 fontes diferentes falando sobre a possibilidade de fuga do Bolsonaro. E se o Bolsonaro não... Precisa nem ter fonte, né? É óbvio que ele vai. Alguém aqui tem dúvida? Alguém aqui pensou que ele não ia tentar fugir? Ele já tentou fugir, gente. Ele dormiu na embaixada da Hungria. tivesse risco de fuga, o passaporte dele não teria sido apreendido. É possível que o Bolsonaro fuja por terra para a Argentina, clandestinamente, ou pegue o jatinho de algum empresário e vá para outro país, talvez Argentina ou os Estados Unidos. Ele pode fazer isso clandestinamente? Pode. Mas ele está operado. Ele está moribundo. Ele está com problemas de saúde pesados. Não foi uma cirurgia trivial. A situação do Bolsonaro não é trivial. Que triste. Então ele pode simplesmente alegar problemas de saúde e solicitar o tratamento nos Estados Unidos. A justiça brasileira vai impedir? Vocês acham que isso já não passou pela cabeça? Bom, ele vai conseguir pagar aqui um tratamento de saúde, né? Porque ele vai vender, só se vendendo uma joia da Arábia Saudita lá pra poder pagar. Porque eu vou te falar, vir fazer um tratamento aqui não tem SUS não, meu amigo. Fazer um tratamento desse aqui, os caras usam cotonete pra limpar a tua orelha. Quando você vai lá ver o negócio, eles cobram cotonete. Eu tenho até medo de ir no médico aqui. Que eu não sei o que os caras vão cobrar. Os caras cobram tudo. Né, Pitiquinha? Do Bolsonaro? Dos seus advogados, dos seus familiares? É claro que já passou. Vai ser um constrangimento imenso para a justiça brasileira se o Bolsonaro falar só temos tratamento nos Estados Unidos. Querem me matar porque já sofri o ataque do Adélio e agora a justiça brasileira nega que eu seja tratado no local que tem alta capacidade de me tratar. E aí? E se ele for para os Estados Unidos? Ou se ele fugir? Como que você extradita o Bolsonaro? A justiça brasileira hoje está passando por uma dificuldade imensa para conseguir extraditar o Oswaldo Eustáquio e também o Alan dos Santos. São 2 blogueiros bolsonaristas já condenados. E por que há essa dificuldade? Alan dos Santos está nos Estados Unidos, Oswaldo Eustáquio está na Espanha.
Porque a justiça desses dois países, vendo o processo e a forma como eles foram condenados, estão com a interpretação de que eles são perseguidos políticos. De que eles, pelas palavras deles e pelos posicionamentos políticos deles, podem ser punidos aqui no Brasil. Portanto, eles estão recebendo essa guarida da justiça americana. E para evitar que haja a mesma coisa com o Bolsonaro, a justiça brasileira precisa amarrar todas as pontas. Precisa ser caracterizado definitivamente que o Bolsonaro, ele é um golpista. E ele está sendo punido por uma tentativa de golpe de Estado. Só que 8 de janeiro, minuta de golpe, discussão com generais, punhal verde e amarelo, podem caracterizar o golpe, mas existem aberturas para interpretações diferentes. O bloqueio nas rodovias não. O bloqueio nas rodovias é cabal. E sem essa condenação, extraditar Bolsonaro após uma possível fuga fica muito mais difícil. E enquanto a justiça brasileira costura essa condenação do Bolsonaro, vocês não acham que o Eduardo está trabalhando nos Estados Unidos? Com embaixadas e afins? Para conseguir resolver a burocracia para um asilo político? Porque é claro que se você for aceitar, asilar Bolsonaro no exterior, você vai causar um problema diplomático imenso com o Brasil. As relações dos dois países vão ficar estremecidas. Então é muito importante que antes da fuga, tudo seja preparado. Mas nós temos que preparar para evitar a fuga do Bolsonaro. Mas caso a fuga aconteça, nós temos que evitar que ele consiga o asilo permanente ou nós temos que evitar que a extradição não aconteça. Isso aqui é um fio de cabelo e eu vou fazer aqui, para encerrar o vídeo, a minha chuquinha. Jump cut. Gostou? Que ele vai querer fugir é óbvio. E com certeza ele pode usar esse negócio aí da saúde para poder sair do país e tal. Agora o negócio é o seguinte, gente. O Brasil é bem avançado em medicina, né? Mas é difícil ele falar assim, não, tem uma pessoa melhor em outro lugar e tal. Porque um juiz vai ter que ser convencido disso, né? De que realmente tem que ser fora. Vocês não acham? Ele deu uma entrevista, né, na UTI, o Bolsonaro, e o Meteoro tá falando aqui que ele teve um delírio de grandeza durante a entrevista na UTI. Então, esse é um outro vídeo também que eu queria assistir aqui, dentro desse mesmo assunto. Declarado o maior líder da direita na América do Sul e, por vezes, até mundial. Eita, rapaz. Sim, isso foi antes mesmo dele estar na UTI. Eu me pergunto se não tem algum remédio fazendo mal. Em entrevistas recentes, mesmo estando inelegível e réu até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, ele afirmou, aspas, quer queira, quer não, eu sou o maior líder da direita na América do Sul. Alguém já verificou febre? Às vezes é isso, sabe? Eu vou chamar a Daiane Oliveira para falar sobre isso aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Ô Dai, eu acho que o cara tá delirando mesmo. Pode ser febre, né? Pode ser febre, mas também pode ser uma outra coisa, medo de ser preso. Aí ele precisa, né? Já fiz a relação com o pavão. Já fiz essa relação com o pavão. Entendi. O que acontece, né? O Jair Messias Bolsonaro, por motivos que aparentemente ninguém sabe ao certo, foi parar na UTI após ter dores intestinais. Dessas dores intestinais, ele precisou sair de ambulância, ele saiu andando de ambulância, ele entrou no helicóptero andando, mas ele chega em Brasília e ele precisa passar por uma cirurgia de 12 horas. Tem vários questionamentos sobre isso, inclusive um espirro aí que apareceu, que sugere que o Bolsonaro, talvez ele esteja utilizando a questão da facada lá em 2018, do Adélio. O Adélio não facilitou nem um pouco o processo, porque ele poderia ter ido para o debate, se a gente poderia ter informado uma grande massa aí que não fazia ideia que ele era um Bolsonaro antes, né? A gente demorou muito tempo para que as pessoas soubessem disso. Enfim, ele pode estar utilizando a questão da sua saúde como uma forma aí de mostrar uma certa fragilidade diante de uma possível prisão. Só que dito isso... Vocês estão ouvindo uma música no fundo? Cara, por que o pessoal faz isso, cara? Que agora eu tô com medo de fazer o react, porque música pode me dar um estrague, entendeu? Vocês gostam de um vídeo com música no fundo?
UTI dando entrevista. Isso é possível? Não fazemos ideia, não sabemos. Vou te pedir, Ana, por favor, para trazer a matéria, porque assim, pode não ser possível, mas ele fez. Pus aqui, a cenoura tirou, fui fazer uma... E se auto-identificou como o maior líder da direita na América do Sul. Bolsonaro ressaltou que, se não for ele, a esquerda não terá um candidato razoável, mencionando que, se Lula for o candidato, a situação será ainda pior. Apesar de suas pretensões eleitorais, Bolsonaro enfrenta desafios legais, incluindo a inelegibilidade imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Ele também é réu no Supremo Tribunal Federal, acusado de tentativa de golpe de Estado, relacionado à sua suposta tentativa de impedir a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro enfatizou que, embora existam bons nomes na direita, é essencial que eles trabalhem para conquistar a confiança do eleitorado. Bom, então ele se autoproclamou aí o rei da direita. Há controvérsias, né, gente? Eu acho que esse reinado dele já foi. Mas, como a gente viu ali ontem, a gente assistiu um vídeo com o professor João César, vou até postar aqui o corte depois, dizendo que o bolsonarismo, ele morre com o Bolsonaro. Não o extremismo, o fundamentalismo, não. Mas o bolsonarismo, ele precisa da figura do Bolsonaro. Porque nem o Trump aqui não é chamado, a galera não fala trumpista, a galera fala maga. É a galera maga. Então, assim, é o movimento. Que ele pode, né? Se Deus quiser, ele não vai se manter, mas ele pode se manter sem o Trump, eu acho. Eu acho que faz um pouco de sentido, sim, porque eu não acho que no Brasil tem uma pessoa que vá criar essa coisa, porque eu acho que o Bolsonaro e o Trump, eles criam um personagem, eles foram muito bem sucedidos em criar um personagem que é praticamente mais do que um político, é um líder de seita. Então eu não sei, por exemplo, se o Tarcísio tem isso, entendeu? Eu não sei, o Nicolas Ferreira tem, o Pablo Marçal tem uma galera aí que tem, uma galera ruim que tem.